8h29, Globo News em ponto está de volta e o assunto agora é reforma tributária. A gente recebe o relator da proposta na Câmara, que é o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas. Ele está lá no estúdio com a Ana Flor. Muito bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Bom dia, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Ana. Bom dia. Deputado, a grande discussão que se faz hoje em torno da reforma da tributária, desculpe, a gente com a Previdência ainda na cabeça, é em relação aos vários projetos que existem. Tem um projeto que o senhor relata na Câmara dos Deputados, tem um projeto sendo relatado no Senado, tem a proposta do governo que é aguardada, tem a proposta dos governadores. Enfim, deputado, como é que funciona essa articulação? Qual reforma tributária será a reforma tributária a ser aprovada pelo Congresso? Bom, nós estamos relatando na Câmara dos Deputados a proposta 45, a PEC 45, que é de autoria do deputado Baleia Rossi, né, que foi concebida pelo professor Bernard Api, e ela trata da tributação do consumo, né? A proposta que está no Senado também é uma proposta que originalmente foi concebida e votada na Câmara dos Deputados, né, do então deputado Rauli. E nós estamos, como você bem disse, aguardando uma proposta que o governo deve enviar nos próximos dias ao Parlamento brasileiro. Eu acho que vai haver uma convergência, né, como sempre existe nas casas. Acho que temos uma diferença na proposta que estamos analisando, que é também a manifestação dos estados, como você colocou. O Concefaz esteve conosco, o presidente Rodrigo Maia, que também está liderando esse processo na Câmara dos Deputados, e nessa discussão nós fizemos uma avaliação junto com os secretários que integram o Concefaz, e eles estão convergindo para a proposta da PEC 45, né? Obviamente com algumas sugestões de modificação. Está sendo feito através da apresentação de uma emenda à PEC 45, e nós, no momento oportuno, vamos analisar essa proposta dos estados, que trata especificamente em relação à transição ao Comitê Gestor, à Zona Franca de Manaus e ao Fundo de Desenvolvimento Regional. Líder, a gente vê que a proposta do Senado, que tem base até no projeto da Câmara, né, do ex-deputado Rauli, e também a proposta do governo, que nunca chegou, até lhe pergunto se o senhor já encontrou o governo para discutir isso, mas com essas duas propostas aí ainda não bem definidas, ou nessas condições, a Câmara parece que saiu na frente. Vocês também já têm conversado com os estados, né? Está bastante avançado. O senhor acha que o ideal é que o governo envie para a Câmara esse projeto, que se concentre na comissão da Câmara as discussões? Olha, nós vamos cumprir o regimento. Na hora que o governo mandar alguma proposta, notadamente essa proposta tem que ser iniciada pela Câmara dos Deputados. Então não é uma questão de disputa com o Senado, não se trata disso. Se trata de cumprir o que é regimental, o que é constitucional. Cada casa tem o seu papel e cada casa, notadamente, cumprirá o seu papel. Mas o que eu acho é que nós temos uma proposta que está bem avançada, ela tem uma consistência muito grande, ela tem uma aderência muito grande com aquilo que pensam os brasileiros, que é a gente ter um sistema tributário simples, um sistema tributário que seja transparente, que a gente possa ter cidadania fiscal no nosso país, e um sistema tributário que seja justo. Então, eu acho que avançamos bastante nessa proposta. Evidentemente que há que haver uma convergência, né? Ninguém vai fazer uma reforma tributária que trate de consumo, que também atinge a União, o governo federal, sem discutir isso com o governo federal. Então, nós conversamos algumas vezes com o próprio ministro Guedes, com algumas pessoas da sua equipe, e estamos aguardando que eles possam encaminhar a reforma tributária que o governo quer, para que a gente possa aí aprofundar essa discussão. E eu espero que haja uma convergência. Aliás, tem que haver, porque como foi na Previdência. A Previdência começou pela Câmara, porque tem que começar pela Câmara. Não é? Muitas vezes algumas pessoas falam em disputa de protagonismo. Não é disputa de protagonismo, é um rito constitucional e regimental que nós cumprimos. Então, a Câmara apreciou a Previdência,
mas apreciou também a acompanhada do Senado. Isso foi discutido, os senadores estavam acompanhando esse processo. E eu espero que haja o espírito de patriotismo, já que essa palavra está sendo tão usada, para que nós possamos, de fato, focar naquilo que o país precisa, que é aprovar um sistema tributário que nos remeta a um sistema muito mais simples, que não contribua com a falta de competitividade que é o que nós temos hoje no nosso país. Protagonismo, que quando é uma proposta do governo, a PEC pelo regimento, ela entra pela Câmara, ela vem do governo e entra pela Câmara. Ocorre que pode haver alguma negociação de que os itens que são propostos pelo governo sejam apresentados pelo próprio Senado, numa PEC. Daí essa pergunta da Ana sobre começar na Câmara ou no Senado. Você pode fazer ali uma ginástica e fazer com que a PEC comece pela Câmara, não formalmente sendo uma proposta do governo, só na prática sendo uma proposta do governo, com os senadores aderindo aos pontos que o governo interessa. Então, eu queria te perguntar sobre isso. E a segunda questão é o que diz respeito a ICMS e a nova CPMF. Grande polêmica. São dois pontos muito polêmicos quando a gente fala em reforma tributária. A gente há anos discute a reforma do ICMS, nunca se vai a lugar nenhum. Queria saber a sua expectativa em relação a isso, deputado, tendo em consideração o fato de que o governo não queria que ISS e ICMS constassem da reforma, justamente por causa dessas dificuldades. E a nova CPMF, que a gente sabe que tem uma resistência enorme no Congresso, o governo disse que ia abrir mão dela, mas no fundo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre diz que a única forma de desonerar a folha de pagamento é criando esse novo imposto sobre os pagamentos e ele poderia gerar empregos. O senhor acha que há espaço para isso ou continua tudo como está, sem espaço para discutir uma nova CPMF? Olha, eu acho que, primeiro, discutir a questão do ICMS é fundamental numa reforma que trata sobre o consumo. O ICMS é o principal imposto que compõe o consumo. Então, nós não podemos deixar, na minha opinião, de numa reforma de consumo, ou seja, que impacta o consumo, você não tratar do ICMS. Como você disse, é um desafio grande, mas eu acho que há um diferencial grande também, é que há a disposição dos estados em reformar o ICMS, porque até os estados hoje sofrem com o ICMS que está em vigor. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que nós tratemos do ICMS. Eu acho que é fundamental e daí nós avançarmos para um IVA, que não é novo o sistema de IVA, mas é um sistema experimentado no mundo todo, né? Inclusive aqueles países que também compõem a OCDE. Por isso que eu acho que é importantíssimo, aliás, acho que é fundamental nós atacarmos a questão do ICMS, enfrentarmos essa questão. E acho que pela primeira vez se cria um ambiente que nos dá essa possibilidade política, que é a disposição dos estados também de enfrentar isso. A questão da CPMF é uma questão que o próprio presidente da República acho que já pontuou em relação ao governo. Existe uma discussão muito grande da acumulatividade, da regressividade da CPMF. No Brasil, a experiência é que contribuições desse tipo nascem para atender uma finalidade, há um desvio de finalidade e também aumento de alíquotas. Então, a experiência que se tem, vamos dizer assim, terminou carimbando um pouco esse tipo de imposto. Então, há, como você disse, uma resistência muito grande no Congresso Nacional, mas também em grande parte da sociedade brasileira. Então, não é só uma questão de Congresso. O Congresso representa a sociedade. Por isso que eu vejo com dificuldade. Eu não tenho preconceito em relação a nada, mas acho que a gente tem que ter o bom senso para implementar aquilo que, de fato, vai produzir os efeitos que o país precisa, que o Brasil precisa. E é nisso que nós vamos focar. E com relação à questão do Senado, eu acho que o Senado já apresentou até a sua proposta, né, o seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, e eu acredito que o que deve haver agora é o bom senso para a convergência, né? Se nós queremos aprovar uma reforma tributária, me parece que o bom senso manda que haja, que sentem na mesa os atores para que nós possamos buscar uma convergência, e aí é convergência de texto, né? Porque o trâmite, como eu disse,
deve seguir esse rito. E mesmo que se comece pelo Senado, termina também vindo para a Câmara. Então, não interessa essa ordem. O que interessa, na verdade, é a convergência em razão de um texto, porque quer queira, não queira, as duas casas vão apreciar. E aí tem que haver a participação, no caso federativo, dos municípios, dos estados e da União na discussão desse processo com o Poder Legislativo. Líder, a questão do imposto aí que o governo queria criar, né, era, na verdade, para desonerar a folha de pagamento. Se desistiu aí da CPMF, né, dessa espécie de CPMF, mas eu imagino que a comissão ou que o parlamento e a Câmara em específico está discutindo outras formas de manter essa desoneração ou aplicar uma desoneração justamente para diminuir o custo, né, da contratação de empregados. Vocês estão com esse debate? Como está esse andamento? É possível fazer isso? Estamos sim, a comissão tem discutido a questão da desoneração da folha. Eu acho que é importante desonerar a folha. No Brasil, a gente tem um custo exorbitante que onera o emprego no nosso país. Para se ter uma ideia, para cada R$100 que nós temos no Brasil, nós temos aproximadamente R$71 de impacto sobre esse emprego. Enquanto a média no mundo, países como, por exemplo, o Chile tem um custo de R$12, outros países similares ao Brasil têm uma média de R$17. Se for para país mais desenvolvido, como os Estados Unidos, você tem R$8 para cada R$100. Então é um custo altíssimo. Isso, além de impedir a formalização, a formalidade, né, no mercado de trabalho, você também gera um custo que é extremamente cumulativo. Impacta extremamente o custo no nosso país. Então, acho que esse é um tema que nós temos que atacar. A forma disso, lógico que não sendo por uma contribuição sobre tributação financeira, né, movimentação financeira, nós estamos buscando. E estamos buscando com foco em também atacar a regressividade. Nós estamos com a consultoria trabalhando nesse momento nisso. O próprio professor Api também, nós pedimos para que ele pudesse estudar. Estamos ouvindo nas audiências públicas, discutindo com o setor privado, porque nós estamos preocupados também com o setor de serviços. Né? Há uma preocupação também para que, sobretudo aquele que gera e que tenha alta mão de obra intensiva, né, no seu meio de produção, na sua composição. Então, nós estamos trabalhando para que isso não impacte esses setores. Nós queremos também ter um sistema tributário que seja neutro, né? A ideia é essa. Então, precisamos calibrar, e uma das formas de calibrar é você também ter um processo de desoneração na folha. De que forma isso vai ser feito? Nós estamos fazendo esse estudo nesse momento, porque isso também tem que ser discutido não só com a federação, mas também com os setores produtivos. E com os técnicos, nós estamos ouvindo os economistas, estamos ouvindo, sobretudo, também os tributaristas, né, para encontrar uma forma que possa nos possibilitar ter um sistema, como eu disse, que seja justo, né, e que seja também transparente, que eu acho que isso é fundamental. No Brasil, a gente não sabe quanto paga de imposto, né? Há uma dificuldade, porque o imposto é embutido, se cobra por dentro, e as pessoas têm a dificuldade de enxergar claramente o quanto nós estamos pagando ali, sobretudo no consumo. Então, esse é um dos focos que nós estamos buscando. Deputado, o senhor é conhecido como um dos parlamentares mais experientes em termos de articulação política. O senhor foi ministro, o senhor já foi líder de governo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do diagnóstico da relação hoje do governo federal com a Câmara dos Deputados e como isso aponta para a possibilidade de aprovação, se é que há uma reforma tributária ainda neste ano na Câmara dos Deputados. Olha, eu acho que nós vivemos um momento muito interessante, porque essa adoção da chamada nova política, ou como queira chamar, mas eu diria que foi um pouco uma disrupção
do presidencialismo de coalizão, né, que nós estamos vivendo, e foi uma opção do governo, e uma opção legítima, eu acho que isso fez com que o parlamento reencontrasse as suas prerrogativas, né, um pouco o reencontro do parlamento com suas origens, de exercer, de fato, o poder que o parlamento tem e ter a responsabilidade que o parlamento tem. Então, acho que isso fez com que nós avançássemos numa agenda importante para o país. Foi muito importante na própria reforma da Previdência. A gente sabe que o próprio presidente, até por suas convicções pessoais, tinha dificuldade, né, com a Previdência, e foi o parlamento que liderou esse processo e que aprovou, a Câmara aprovou a reforma da Previdência, fazendo essa discussão com a sociedade também, de maneira geral, obviamente que também com o governo, né? Acho que o nosso ex-deputado Rogério Marinho, que é um congressista também, que conhece bem o parlamento, foi uma figura fundamental nesse processo de discussão e conhece bem, e que possibilitou nós aprovarmos uma reforma tão importante e que nos anima para avançar nas outras reformas. Na reforma tributária, que é uma reforma importante, muito mais complexa do que a reforma da Previdência, que tinha um caráter plebiscitário, mas eu acho que é factível e que nos anima também a avançar em outras reformas, como a reforma do Estado brasileiro, a reforma administrativa, enfim, reformas que virão e que são necessárias para que o Estado brasileiro possa ser competitivo, que a nossa nação possa, de fato, estar inserida no ambiente global, com condições de competitividade para o nosso empresário, para o nosso povo, porque hoje nós não temos mais fronteiras, né? O Alibaba vende aqui no Brasil, o Amazon vende aqui no Brasil, então nós temos hoje uma característica totalmente diferente num cenário digital que nós vivemos. Então, eu acho que há um ambiente favorável, político, né? E acho que essa forma que o governo adotou terminou deixando o parlamento e proporcionando ao parlamento que ele pudesse interagir muito mais e aprovar temas importantes e agendas importantes que o próprio parlamento tem definido. Deputado, é muito difícil a gente escapar do tema do dia, que é a reforma da Previdência no Senado, e a gente sabe que grande parte das expectativas aí de recomposição dessa economia em 10 anos, hoje é colocada na PEC paralela. Lhe pergunto, o senhor é líder da maioria na Câmara e também um deputado muito influente, quais as chances da PEC paralela avançar na Câmara? Olha, eu acho que nesse momento, pensar em tratar de reforma da Previdência na Câmara, eu acho que é preciso fazer uma discussão mais profunda com as lideranças, né, da Casa. Mas essa eu acho que é uma agenda que os estados já deviam avançar, porque alguns estados já avançaram, já fizeram o seu dever de casa, e outros estão fazendo, estão buscando, não vão esperar para que esse processo seja votado no parlamento. Então, eu acho que tramitar uma PEC paralela agora, ainda esse ano, até o final do ano, na Câmara dos Deputados, não me parece execuível do ponto de vista da racionalidade, da experiência que a gente tem. Estou dizendo que é impossível, mas eu vejo com dificuldade se aprovar uma PEC como essa, nesse momento, voltar esse tema da Previdência para a Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. Ana Flor, muito obrigada também por fazer esse convite para o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária.